13, os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 23. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 13, a partir do verso de número 23. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus a partir do verso 23. E assim nos diz a palavra do Senhor. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: Eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse a Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei disse: Para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou com ele ir Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho e eu vos disser: Feri a Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon segundo Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreu todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei. Segundo a palavra de teu servo, assim sucedeu. Mal acabaram de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Que história triste. Puxa, que história mais pesada esta. E a narrativa, ela é muito clara. Trata-se de uma vingança. E uma vingança, irmãos, que foi engendrada, foi maquinada no coração de Absalão por 2 anos. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos, estudando a palavra de Deus, já na 4ª mensagem sobre a série de mensagens sobre o 2º livro de Samuel, nós queremos falar sobre o tema os perigos da omissão. Os perigos da omissão. O contexto dessa história, irmãos, é quase que macabro, é terrível o enredo, o contexto dessa história. Essa história começa 2 anos antes desse episódio, e nós muito bem vamos nos lembrar do que ocorreu dentro do palácio.
O rei tinha uma filha chamada Tamar, moça jovem, no máximo com 15 anos de idade, linda, formosa, e o seu meio-irmão por ela se enamorou. E aconselhado por Jonadab, esse mesmo que aparece nesse capítulo aqui, Jonadab então planejou, ele fez um plano dizendo: não, primo, eles eram primos, se você quer de fato alguma coisa com sua meia-irmã, eu tenho um plano aqui. E ele colocou o plano em prática. Você se finge de doente, quando o rei vier te visitar, você fala que você quer que a sua irmã Tamar venha lhe fazer uma comida. E quando vocês estiverem no quarto, então você leva a cabo os seus intentos. Esse foi o conselho do primo Jonadab, e assim ele fez. Ele se finge de doente, quando o rei vai lhe visitar, então ele diz: ô pai, manda minha meia-irmã vir aqui. E o pai, não sabendo de nada do que havia no coração do filho de Amnon, então ele empurra a filha para um trama terrível. A filha estava na casa dela, e ele diz: filha, vai lá ver teu irmão. E ele de nada sabia, e na verdade havia ali uma arapuca, uma grande vergonha. Quando ocorreu aquele episódio, conforme nós vimos, o rei não acolheu a filha. Quem acolheu a filha foi o irmão, Absalão. O rei também, não nos diz a Bíblia, o rei não falou nada com Amnon, não chamou Amnon às conversas, tudo ficou em silêncio, em total silêncio. Por quê? Amnon era o primogênito do rei, ele era o príncipe herdeiro, ele então queria preservar o reino certamente para ele, Amnon. Mas não houve nenhuma palavra, o texto todo é um total silêncio do rei em relação àquilo tudo. Entretanto, o tempo foi se passando, e esse texto, no verso 23, que nós começamos a ler, nos fala que 2 anos após esse episódio, era a época da tosquia das ovelhas, e então Absalão tem um plano, e o plano é, durante a festa, ele então dar cabo da vida de Amnon. Então ele planeja isso, é época de festa, é época de muita alegria, tosquia das ovelhas, riqueza, dinheiro entrando, muito movimento, e então ele vai até o pai e fala: pai, é época da tosquia, vamos fazer uma festa? Eu quero que o senhor esteja presente, e eu quero também que todos os meus irmãos estejam presentes. E o rei dá uma desculpa bem esfarrapada. Ele diz: não, filho, vai ficar muito pesado para você, não iremos. Mas Absalão insiste, ele quer levar à frente o seu plano. E ele diz: não vou. Ele insiste. Então, se o senhor não vai, então peça para Amnon ir. E o rei pergunta: por que Amnon? E ele continua insistindo, e o rei fala: ok, vão os meus filhos, eu não irei. E abençoou aquele encontro. Ok, com o ok do rei, ele reúne os seus capatazes e diz: quando Amnon tiver bebido o suficiente, vocês vão se lançar contra ele e vão matar. E não tenham medo, eu garanto o que eu estou falando. Bom, e assim acontece. E a festa acontece, e no meio da festa ele está já alto de tanta bebida, e naquele momento, de acordo com um sinal que certamente Absalão deu, os servos então foram para cima e deram cabo da vida de Amnon. No meio da festa ele morre, todos fogem, e aparece de novo Jonadab, aquele mesmo primo que deu origem a tudo isso. Ele chega para o rei e fala: não, rei, não morreu todo mundo, não, só morreu Amnon, porque Absalão queria isso desde aquele episódio passado. Jonadab sabia de tudo, olha que interessante. O rei não sabia, mas Jonadab sabia. Bom, ele se entristece, e o texto termina nos dizendo, irmãos, que ele fugiu da presença do rei. A fuga dele nós trataremos num outro episódio, numa outra mensagem.
A noite de hoje, irmãos, nós estamos falando sobre os perigos da omissão. Davi foi omisso, ele se omitiu na disciplina do lar. Vamos analisar na noite de hoje, irmãos, 3 lições que nos revelam neste episódio, irmãos, os perigos de sermos omissos no lar. A primeira lição que nós aprendemos ao sermos omissos, irmãos, é que nós desconhecemos a força destruidora do ódio. Nós desconhecemos a força destruidora do ódio. Volte se olhar para o verso de número 23. Passados 2 anos. 2 anos se passaram. Muito provavelmente, irmãos, a omissão de Davi se deveu a isso. Ele foi proteger o primogênito, o possível futuro rei de Israel, Amnon, do que ele havia feito com a sua irmã Tamar, e na proteção ele falou: vou deixar quieto. Deixa quieto que o tempo resolve. Irmãos, tempo não resolve problemas. Nós acreditamos que o tempo é Senhor. Não, o tempo não é Senhor. Sabe quem trabalha no silêncio? O diabo. Absalão está pleno de ódio pelo que Amnon fez à sua irmã Tamar. E o tempo não foi capaz de resolver essa questão. Passaram-se 2 anos e o inimigo só foi fazendo aquele ódio crescer no coração de Absalão. A omissão de Davi revela que ele desconhecia a força destruidora do ódio. Irmãos, o ódio é implacável. O ódio é cruel. O ódio tem tentáculos e ele se manifesta quando nós menos esperamos. É uma festa. É uma festa, aparentemente tudo está bom. Aparentemente é festa mesmo, mas na verdade há uma motivação para aquela reunião, e a motivação não é nada boa. O ódio está no coração de Absalão. Mas o ódio, irmãos, ele se expressa também, tanto que Abinadab, quando vai falar ao rei Davi, ele diz: Davi, rei, não morreram todos os teus filhos, morreu só Amnon, porque o semblante de Absalão está resoluto de ódio para matar o irmão. Está na cara dele. O semblante dele já prenotava isso. Irmãos, a omissão nossa dentro do lar nos faz aprender coisas muito importantes. Quando nós deixamos, quando nós terceirizamos as coisas ao tempo, nós estamos deixando que o tempo, que não é senhor da razão, resolver problemas que os pais deveriam enfrentar. O tempo não resolve. O tempo é uma arma que o inimigo usa para fermentar um coração onde o ódio já foi plantado. A recomendação bíblica, irmãos, é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolve isso logo, quanto antes. Resolve a questão. Sente, converse. Os perigos da omissão é desconhecer a força destruidora do ódio. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, nessa questão familiar, é: em casa, trate de todos os assuntos, mesmo os mais delicados. Trate de todos os assuntos, mesmo os mais delicados. Dentro de uma casa, irmãos, acontece de tudo: alegria, tristeza, cansaço, decepção, choro, riso, lágrima, afastamento, reaproximação, briga, uma palavra mais forte, um gesto mais forte, uma gritaria aqui, outra lá. Isso é próprio da família. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Mas família é família, está sempre junto. Quando a coisa decantar, chegue, sente e converse.
Não deixe que o outro converse. Fale. Sabe por quê? Os filhos precisam das orientações dos pais. Os filhos precisam das orientações dos pais. Os filhos querem ouvir os pais. Mais do que precisar, eles querem. A palavra do pai é importante, a palavra da mãe é importante, dos avós é uma palavra importante. É a voz da ancestralidade, é a voz da experiência, é a voz daquele que já passou pelos caminhos por onde os nossos filhos estão engatinhando. Eles estão engatinhando, nós já passamos por eles. Conhecemos os buracos, os deslizes, os lamaçais, conhecemos os abismos. Os filhos precisam nos ouvir e nós precisamos falar. Se você se calar, o inimigo vai falar. Jonadab falou e deu o pior conselho possível. Quem criou tudo isso foi um primo bem próximo, Jonadab. Trate do assunto, trate das questões. Davi se calou. Em nenhum momento ele chamou Aminon. Em nenhum momento ele falou: filha, vem cá, filha, desculpa o pai, filha. O pai não sabia de nada, filho, o pai acreditou no seu irmão. Não há nada. Não há menção de nenhuma conversa, de nenhum cafezinho, de nenhum lanchinho junto, de nenhum chá da tarde, de nenhum encontro, nada. Absalão está observando tudo isso. Absalão está vendo tudo isso. Absalão está ouvindo o silêncio do pai. Ele está observando a omissão do pai, o seu ódio só cresce. Fale, converse, encontre tempo para falar. Falar faz bem. Precisamos conversar com os nossos filhos. Não importa a idade que seu filho tenha, não importa ele é seu filho. E você é pai ou mãe ou avó responsável. Fale. Os filhos precisam ouvir. A segunda lição é: em casa, trate de todos os assuntos, mesmo os mais difíceis. Assuntos precisam ser tratados. Converse. Mantenha uma porta aberta ao diálogo. Isso é importante. Uma terceira lição que nós aprendemos desse texto, os perigos da omissão, não é apenas a força destruidora do ódio, não é apenas que nós devemos tratar todos os assuntos, mesmo os mais difíceis, mas em terceiro lugar, pessoas da casa e da família precisam ser tratadas. Não trate apenas de assuntos, trate de pessoas. Pessoas são mais importantes. Pessoas são importantes. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um rei passivo, mais preocupado com as coisas do reino, e um reino estar bem do que a sua própria casa. Davi se esqueceu que o seu reino começa em casa. O ministério de um homem começa dentro do seu lar, a igreja de um pastor começa dentro da sua casa. Davi se esqueceu disso, do seu micro-reino. Ele se esqueceu. Ele esqueceu de ministrar aos seus filhos. Então nós temos aqui, nessa história, pelo menos 5 personagens, e dos 4, tirando Abinadab, nós temos o rei Davi, nós temos Aminon, nós temos Tamar e nós temos Absalão. Os 4 em total silêncio. Os 4 se separaram, os 4 se calaram. Talvez algum diálogo entre os irmãos Absalão e Tamar, porque estavam dentro da mesma casa. Davi não tratou com Tamar, deixou-a à própria sorte. Ela é uma pessoa, ela é uma princesa. Davi não tratou de Aminon, o futuro rei, talvez o futuro rei. Nenhuma conversa, nenhum bate-papo, já vimos isso. E não tratou de Absalão, nem foi atrás de Jonadab. Total silêncio. Pessoas não foram tratadas. Pessoas precisam de atenção.
Pessoas são importantes. Quando nós não tratamos do assunto, irmãos, ou dos assuntos, nós achamos que está tudo bem, não é verdade? E não está nada bem. Tamar continua ferida, já falamos sobre isso, uma princesa ferida. Amnon continua a vida de fanfarrão dele, pegou nada, está tudo certo, mas tem alguém que está com ódio no coração, o seu nome é Absalão. Absalão pode ter, e isso vai se revelar mais tarde, ambições políticas. Ele começa a pensar: meu pai não é justo, meu pai não pode ser rei, meu irmão também não, olha o que meu irmão fez. Então os dois são farinha do mesmo saco. Então, um momento, eu vou intervir, eu vou agir, e eu sei como fazer. Eu vou matar o meu irmão na presença do meu pai e de todos os meus demais irmãos. A festa da tosquia. Ele visita o rei e o seu pai e fala: pai, vamos lá, e vamos todos. Eu vou mostrar para o senhor que o senhor deveria ter feito e o senhor não fez, e eu vou lhe mostrar como se faz. Vingança pelas próprias mãos. Irmãos, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é assim. Não é assim. A ira do homem, Deus não tem nada a ver com isso. Isso era a justiça dele. Isso era o que ele queria que o pai fizesse. Então, já que o pai não fala, eu falo. Já que o pai não age, eu agirei. Eu vou mostrar para o meu pai como que um rei deve agir. Mas o pai não vai. O pai não vai à festa, não tratou dos irmãos, não tratou da questão, e novamente, assim como há 2 anos, ele empurrou a filha para o irmão fazer o que fez, agora ele empurra o filho, Amnon, o príncipe herdeiro, para uma outra armadilha. Há 2 anos empurrou a filha, agora empurra novamente o príncipe herdeiro. Ele não sabe o que se passa dentro de casa, mas não há diálogo, não há tempo, não há conversa. Precisamos encontrar o tempo. Trate pessoas precisam ser tratadas. Consulte como está o coração do seu filho, pergunte pelo dia, pergunte sobre os seus planos no futuro, converse. O filho percebendo isso, a filha percebendo isso, vai ver que há um canal de diálogo. Dentro de casa ele pode falar, ele pode ser ouvido, ele pode buscar aconselhamento. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, a omissão no lar pode ter causas terríveis, consequências terríveis, melhor dizendo. É fundamental, irmãos, que nós, como povo de Deus, nos reunamos e festejemos de verdade a vida. Isso é muito importante. É importante que mantenhamos um diálogo fraterno em casa, um ambiente propício à conversa. Isso é importante. É importante que os nossos filhos possam chegar até nós, as nossas filhas possam chegar até nós, irmãos, e abrir o coração por saber que ali haverá vez e voz. Serão acolhidos, serão admoestados, e nós devemos ensinar aos nossos filhos que, independentemente da idade que tenham, pai é pai e mãe é mãe, e responsável é responsável. E o conselho cabe bem sempre, um bom conselho. Quem não gosta de ouvir um bom conselho? Quantas não são as pessoas que hoje gostariam de ouvir um conselho da mãe, um conselho do pai, um conselho de uma pessoa próxima que já não está mais aqui? É o peso da família. Irmãos, as nossas famílias são preciosas para Deus. Precisamos entender isso. E precisamos entender que o inimigo sempre fez de tudo para destruir os lares. Desde o princípio foi assim. No Éden não foi assim? Vai ser assim.
Vamos nos unir, irmãos, em torno do poder de Deus. Se o ódio tem uma força muito grande, o poder de Deus é maior do que o ódio. Precisamos estabelecer a disciplina dentro do lar. Precisamos sim estabelecer a disciplina do Senhor dentro do lar. É preciso também estender a destra de companhia e de perdão dentro do lar. Porque se não agirmos, não duvide, o inimigo vai agir. Ele vai usar o tempo e o silêncio a favor dele e nós ele estaremos perdendo. Que as nossas famílias, irmãos, sejam tementes a Deus. Que Deus salve os nossos familiares. Que Deus cure as feridas da família. Que Deus visite os nossos familiares. Que Deus transforme. E que nós tenhamos tempo para aproveitar a vida em família. Que nós coloquemos o Senhor como centro do nosso lar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.